Vamos lá. Bom dia, senhores. Estamos aqui para mais um episódio, nosso segundo episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem um tema muito legal, bastante pertinente, falando a respeito de amamentação. Eu tenho aqui duas grandes convidadas e eu vou fazer a apresentação já delas. Mas queria falar para vocês que hoje é o nosso segundo episódio desse podcast. Muitos virão, muitos à frente, né? Mas hoje, realmente, a gente vai falar sobre amamentação, que é um tema muito importante para a empresa, né? Para o mundo corporativo e para todas as mães que, em algum momento, vão amamentar ou já estão amamentando, né? Então, primeiramente, meu nome é Alexandre Reich e esse é o Caminhos para uma Longevidade Saudável, nosso segundo episódio. Bom, eu estou aqui com a Elinete e com a Paula. Primeiramente, Elinete, bom dia. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação sobre o seu trabalho, né? Onde você atende, que tipo de trabalho você faz voltado para a amamentação. Isso é importante a gente estar sabendo. E, em seguida, eu vou também apresentar a Paula. Olá, então, meu nome é Elinete, eu sou técnica de enfermagem, eu sou graduanda em enfermagem. Atualmente, eu trabalho em 2 maternidades da Prefeitura do Rio, né, com amamentação. Eu sou mãe também de 2 meninas. Consegui amamentar minhas filhas e até 2 anos, e através disso eu me comprometi a ajudar outras mulheres que escolheram ter esse vínculo com o seu bebê através do aleitamento materno. E isso veio depois que você foi mãe ou você já pensava em fazer isso antes? A sua formação ela foi concluída antes de você ser mãe ou depois? Foi depois, né? Foi depois de eu ser mãe. E eu tive essa experiência com a amamentação e realmente eu me encantei por esse mundo. E, assim, a gente fala do mundo dourado da amamentação, né? Mas a gente tem que falar um pouquinho também das dificuldades e preparar essa mulher para que ela venha a entender que é algo muito importante para a saúde dela e do bebê, mas que, apesar das dificuldades, com muita perseverança e amor e paciência, ela vai conseguir alcançar o sucesso no aleitamento materno. Legal, e com orientação, né? Porque eu queria muito ter tido uma consultora de amamentação. Porque eu passei por quase tudo de problemas que se passa. Assim, quase tive mastite, mamilos feridos, muita dificuldade e consegui até quase 2 anos por muita perseverança e milagre, né? Porque as pessoas desistem por causa desses fatores, das questões que eu tive. Sim. Então, quando eu vejo as mães agora sofrendo, eu entendo. Faça uma breve apresentação sobre o seu trabalho também. Então, eu sou fonoaudióloga. Sim. Sou especialista em saúde materno-infantil. Sou consultora internacional de amamentação pelo IBCLE. E sou uma IBCLC. E eu trabalho em maternidade pública desde 97. Sim. Atuei em UTI neonatal, alojamento conjunto. Hoje em dia faço trabalho no SUS ainda e faço também particular no consultório e online. Faço atendimento pré-natal, acompanho essa mãe no pós-natal com o bebê e eu promovo a amamentação. E também tenho um grupo de amamentação por uma instituição religiosa, onde eu também oriento as mães que são da religião e também não são, população geral, que é uma meta de vida, né? A gente tem metas de vida, uma das minhas metas de vida é ajudar a população a levar informação. Né? As pessoas acham que ignorância é uma coisa que salva, mas a informação, ela liberta. E também sou mãe do João, um rapaz lindo de 24 anos, quase 24 anos. Que mamou até quantos anos? Que mamou até quase 2 anos. Ai, nossa senhora! É isso aí, isso que é importante. Hoje em dia esse tema é um tema tão assim, tão importante, né? E muito pouco divulgado, muito pouco explorado, eu acho. Assim, muitas mães amamentam e no primeiro probleminha para de amamentar. Então, assim, tem crianças que amamentam até 2 meses, 3 meses e depois começa a tomar lá as fórmulas. As fórmulas. Exatamente. Leite industrializado. Né? Exatamente. E a gente sabe que isso acaba influenciando mais à frente, né, na vida
na adolescência, pode influenciar, lá com problemas respiratórios. A gente vai falar sobre tudo isso, mas isso é importante. Então, assim, eu acho que o podcast, né, esse projeto que a gente colocou, veio exatamente para dar voz a isso, né? Esclarecer muitas coisas, esclarecer muitos mitos, muitas coisas que ainda se faz, né? Que nossos avós faziam, que nossas mães faziam e que hoje a gente sabe que já não é tão... já não é um mito, né? Então, assim, vamos tentar dar voz a isso, fazer com que isso se torne corriqueiro para as mães e que as mães passem através desse vídeo, passem a amamentar por muito mais tempo, né? Uhum. E como que o plano de saúde oferece esse tipo de serviço? Não. E como que uma mãe tem acesso a uma consultora? A quem que ela procura? Então, se ela tiver uma enfermeira obstétrica ou, no meu caso, uma fonoaudióloga ou uma fisioterapeuta, a nossa consulta vai como uma consulta profissional na nossa profissão de base. Sim. Então, as minhas consultas, os meus recibos são como fonoaudióloga. Uhum. Porque ainda não tem aqui no Brasil registrado a profissão de consultora de amamentação. Existe um selo internacional que eu obtive, que eu sou IBCLC, mas essa formação, esse selo é através dos Estados Unidos. Você faz uma prova internacional, porque lá eles têm, né, em outros países do mundo, eles têm essa formação. Então, aqui no Brasil, a gente tem que ter 1.000 horas de atendimento, aí tem uma exigência, né? Vários cursos, tanto tempo de consultoria, de amamentação, para você poder ter o título. Aqui no Brasil não tem. Então, por isso, os planos não reconhecem como uma profissão. Sim. A gente tem que dar o recibo na nossa profissão de base. Sim. E o SUS oferece algum apoio Não. de consultoria? Não. Nada. O SUS também não oferece. Eu faço esse trabalho, mas como fonoaudióloga, no alojamento conjunto, na UTI, eu faço esse trabalho como consultora também, né? Faz parte do meu trabalho, mas não é uma coisa específica, não é consultora de amamentação, não tem esse título. Não tem. Não. O que existe é, através do IAC, né, da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, os profissionais do SUS, né, eles são capacitados a fazerem esse apoio, né, e esse incentivo para que venha a ocorrer esse sucesso ali no aleitamento materno, principalmente quando essas mães estão ali internadas ali na maternidade, quando elas realmente mais a nível de maternidade. O IAC é uma iniciativa de apoio ao Hospital Amigo da Criança. Nem todas a maioria das maternidades aqui do Rio, da prefeitura, tem esse título de amigo da criança. E as pessoas são treinadas, né, tem um treinamento contínuo, o que é a amamentação, da importância. Então, desde o porteiro até a diretora, o diretor, né, a diretoria do hospital, eles têm essa informação da importância e valorizam a amamentação. Mas, assim, não tem uma consultoria como a gente faz no particular, de fazer um pré-natal de amamentação. Tem, sim, a visita da cegonha que tem na maternidade. As mães recebem algumas informações também, mas não é a mesma coisa de você ter uma consultora. Entendi. Tá? Tá. Então, vamos lá. Vamos entrar um pouco mais a fundo no tema. Primeiramente, qual a importância para vocês? E aí vocês fiquem bem à vontade podem falar, complementar. Né? Qual a importância da amamentação tanto para a mãe quanto para o bebê? O que vocês consideram que sejam assim, pontos importantíssimos na amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê? Então, quando eu faço as minhas visitas na enfermaria, no alojamento conjunto, durante o meu trabalho, durante o meu plantão, eu inicio sempre falando sobre essa questão da importância, né, para a saúde da mãe, porque fala-se muito na importância para a saúde do bebê. Sim. Mas existe, sim, a importância para a saúde da mãe. Eu sempre começo a falar sobre isso, porque quando eu estou fazendo as orientações, porque o que acontece elas começam a olhar de uma outra forma. Porque, assim, o foco ali é o bebê, a gente fala tanto de aleitamento para o bebê, mas e a saúde dessa mulher? Entendeu? Ela é importante, ela reduz risco de câncer de mama,
ela reduz risco de câncer de colo de útero também, né? De ovário. Isso, de colo de ovário. Então, o que acontece? Eu começo sempre falando, porque fala-se muito do aleitamento para o bebê, né? Mas e essa mulher, né? Ali a gente coloca ela ali como personagem principal na amamentação e a gente fala sobre a importância da saúde dela, reduz também os riscos de hemorragia ali no pós-parto. Então, assim, aí logo após eu dou sequência falando também da importância da saúde do bebê. Então, assim, eu acho... é uma coisa que eu observei, que eu acho que é muito importante a gente falar também para a saúde da mulher, porque fala-se muito para a saúde do bebê. Exatamente. E eu, assim, eu falando como homem, né? Como homem entendedor de amamentação. Mas, assim, o que eu penso? Eu acho que é importante para o bebê, obviamente, mas como você colocou, a importância para a mãe também é muito grande, porque se ela não estiver bem, eu acho que ela não amamenta. Com certeza. Né? Sei lá, surgiu uma depressão pós-parto. Será que isso... Acho que sim, né? Não vai reduzir a amamentação? Ela vai ter cabeça para amamentar? Vai. Vai? Vai. Então isso eu acho que não influencia? As pesquisas mostram que a gente consegue reduzir esse quadro, melhorar o quadro de depressão da mãe quando o bebê se mantém perto da mãe, sendo orientada e mantém a amamentação. Sim. E até a medicação que ela está usando pode ser modulada para que ela consiga amamentar. A maioria das medicações não contradiz a amamentação. Sim. E quanto mais eu estudo, voltando agora do bebê, quanto mais eu estudo o leite materno, mais me encanta. Porque ele tem substâncias que fazem proteção contra antígenos, né? E faz proteção até contra o câncer, sabe? E o leite materno, ele é como se fosse a chave específica para aquela fechadura. Ele é específico para a digestão do bebê. E ele vai estimular o desenvolvimento desse bebê. E a amamentação não é só a nutrição. Né? Como diz uma amiga, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Então, o bebê ele vai ter a interação com a mãe, que aí vem essa parte de proteção da saúde materno e infantil, da saúde mental materna e infantil. E também, além de nutrir o corpo, vai desenvolver a face da criança, vai ajudar a desenvolver os movimentos que ela faz para sugar o peito da mãe, vai aumentar a força muscular, vai ajudar que ela desenvolva de uma forma melhor. E, como a nossa amiga aqui falou, é importante olhar para a mãe e para o bebê, porque os primeiros 3 meses de vida do bebê é como se fosse uma gestação fora da barriga. Na verdade, o bebê era para nascer com 1 ano, só que a gente não tem espaço. Esses primeiros 3 meses, a gente tem que ter muita atenção na saúde da criança e da mãe. Eu sempre oriento as mães a aceitarem apoio, aceitarem ajuda e oriento a família também a apoiar essa mãe, porque ela precisa de muito apoio também para continuar amamentando. Sim. É isso. Então, assim, você falou uma coisa que é muito importante. O fato da mãe estar amamentando, isso reduz o risco de câncer de mama, e de ovário e de colo do útero. Caramba! E aí é exatamente isso. O bebê nasce, a maioria das pessoas só olha o bebê. O que é importante para o bebê. E eu sempre falo para a mãe que a gente tem que se olhar, se colocar numa posição confortável para amamentar. A gente vai amamentar, não é instintivo, pega o bebê e bota no peito, né? Mas primeiro sentar numa posição confortável para depois a gente pensar em posicionar o bebê, porque ela vai passar muito tempo, né? Vários meses, anos, amamentando o bebê. E no início tem que se preocupar muito com a postura dela, com a posição dela, que ela tem que estar bem, como você falou, né? Sim. Ela tem que estar bem para poder cuidar do bebê. Bem, Exato. Né? Exato. Pô, isso é uma informação muito, muito importante. Muito importante. Depois de um tempo, o bebê mama até de cabeça para baixo, mas no início ela precisa de orientação quanto à posição dela, do bebê. Depois... Antigamente, a gente via as mães falando, né, que ele mamou até 3 anos, até 4 anos e tal. E às vezes eu tava lavando roupa e ele vinha por baixo. Tinha muito isso, a gente ouvia muito isso. E é o natural. O natural é desmamar em torno de 3, 4 anos. Se for pela natureza. Sim. Só que a mãe é a dona dos peitos. Então, até quando deve mamar? Até quando a mãe quiser. Ela é a dona dos peitos. Sim. Tem uma mulher atrás desses peitos, né? Então, ninguém é obrigado a nada. E qual foi, assim, vocês viram que assim, aquela criança mamou até tantos anos? Qual foi o que foi mais, assim, que vocês já viram para citar de exemplo?
Até quantos anos? Eu já vi até 5 anos. 5? Eu também já. Já vi caso até de uma consultora que teve gêmeos e amamentou até mais de 5 anos. Os dois? Os dois. Nossa Só que um até desmamou um pouco antes do que o outro. O outro ainda foi um pouquinho mais. Caramba, 5 anos é muita coisa. 5 anos já tá andando, já tá lendo, correndo, né? mama, volta. Já tá lendo, já tá aprendendo a ler, né? Rola um pouquinho aquela questão também da vergonha da mulher, porque às vezes tem algumas mulheres que elas se sentem envergonhadas por estarem amamentando os seus filhos até mais do que a idade que é recomendada, entendeu? Tu não tem isso, Paula, também? Acho que a pressão da sociedade, ela sexualiza tanto o peito. Sim. Que para aparecer no carnaval tudo bem, mas para uma mulher amamentar aqui numa praça de alimentação, ela fica receosa e eu creio que ela não deve ter vergonha nenhuma, ela está amamentando o filho dela. E hoje em dia tem algumas leis, né, que estão protegendo. Agora a sociedade está mudando um pouco, eu creio que está melhor agora do que há uns 20 anos atrás. Sim. Para a mulher poder se sentir livre, para poder amamentar em todos os lugares. Você diz pela mulher ou... A sociedade, eu acho que está aceitando um pouco mais. Aceitando mais. Ver a mulher amamentar. Mas eu já ouvi alguns comentários, tipo, poxa, está amamentando, mas podia botar um paninho por cima, como se fosse vergonhoso. Eu creio que tem uma cultura da mamadeira muito grande, a cultura da fórmula, né? E, aliás, você sabe como é que surgiu essa fórmula, esses leites? Esses leites industrializados surgiram na guerra. Porque os leites foram produzidos para os soldados tomarem na guerra. Caramba. Só que quando acabou a Segunda Grande Guerra, tinha umas fábricas cheias de leite. O que a gente vai fazer? Eles começaram a investir na produção desse leite para amamentar os bebês. E aí veio toda uma campanha grande nos anos 60, 70. Foi uma campanha grande. As mães saíam dos consultórios dos pediatras com latas de leite para poder dar para o filho e achavam que o leite era melhor do que o leite que elas produziam. Até o leite condensado foi utilizado, eles falavam que era para diluir na água e oferecer para os bebês. Olha que loucura, né? E essa força da indústria é muito grande. Então, as mães achavam que tinha pouco leite fraco, e isso perdura até agora. Em alguns lugares, algumas comunidades, as mães acham que se comprar uma lata, né, se tiver quem tem dinheiro para comprar uma lata de leite, tá dando melhor para o filho, que não o próprio leite dela. Sim, legal isso é bem interessante. E isso é uma grande mentira, porque depois, quando foi mais ou menos nos anos 80, houve uma mortandade muito grande de crianças pelo mundo. Foi aí que começou a fazer um estudo, aí que veio a iniciativa Hospital Amigo da Criança para estimular a amamentação, porque esse leite ele tem que ser diluído numa água, né? Oferecido numa mamadeira. Então, o risco de infecção para a criança era muito grande. Não só o próprio leite também pode trazer contaminação. Eu acho que ninguém nunca lê. Na lata vem dizendo que é para colocar em água a 70 graus. Ninguém faz isso. Todo mundo dilui na água comum e depois esquenta a mamadeira ou põe uma água morninha tal para poder diluir. Sim. Tem que ser uma água bem quente para matar qualquer bichinho que tem ali no leite. Faz sentido. Porque pode vir uma contaminação no leite. E aí depois você vai esfriar para poder oferecer o bebê. Exatamente. Então a mortandade foi tão grande que a sociedade de pediatria, todo mundo foi trabalhar, né, o pessoal da saúde foi trabalhar para fazer essa campanha para voltar ao ABA, né, que tem agora em agosto, nós temos o Agosto Dourado, tem a Semana da Amamentação. A ABA é uma reunião de várias entidades e pessoas físicas também que se reúnem para estimular a amamentação. E nós temos o Agosto Dourado. No Agosto Dourado, a gente tem a Semana Internacional ou Mundial da Amamentação. Nós temos lá no nosso hospital uma semana lá de eventos também. Legal. De repente, a gente pode fazer ajustar alguns pontos e a gente está presente lá também para fazer alguma... Prazer. Sim, claro. Legal. Eu estou escutando a Paula falando aqui sobre a questão do preparo do leite, da fórmula, né? E a gente pensa assim, gente, é tão mais fácil, o leite materno, ele tá ali prontinho, tá pronto quentinho, já, não precisa esquentar, fresquinho para o seu bebê. E aí você
passar por toda essa questão da preparação, dos cuidados, e ferve a mamadeira, não é? Então, assim, realmente, eu acredito muito na informação, nessa transformação da mente das pessoas, da sociedade, através da informação. Porque, assim, eu tive assim, eu até fiquei observando, uma vez eu estava falando na enfermaria, assim, falando, gente, sabe, antigamente a gente não tinha essa informação da importância do aleitamento materno para a saúde da mãe, para a saúde do bebê, essa questão toda ali que envolve o vínculo. A gente antigamente não tinha muito essa informação, né? Eu falando assim com as mães. E aí eu estava fazendo um procedimento assim, aí uma dessas mães que estavam lá na enfermaria, foi chamada pela pediatra e estava ela conversando, aí a pediatra foi e perguntou assim, você tem outro filho? Ela falou, tenho outro filho. E aí, você amamentou ele? Aí ela falou, não, eu não amamentei. Aí ela falou, porque antigamente a gente não tinha essa informação, essa orientação. Ela repetiu a frase que eu falei para ela. E eu fiquei escutando, eu falei, gente, que legal, realmente é isso. As pessoas precisam se conscientizar, entender essa importância, né, do aleitamento materno. Sim. Agora, por outro lado, também tem aquela questão de você tem que... É claro que o aleitamento materno é a melhor coisa para o bebê e para a mãe. Mas a mãe que precisa usar a fórmula por algum motivo, seja por baixa produção de leite, que existe. É raro, mas existe. Por alguma patologia que ela tem, alguma doença que ela tenha, que ela não pode amamentar o bebê, a consultoria de amamentação também entra nesses casos para orientar como oferecer uma mamadeira gentil, como diminuir o impacto de movimento de língua errado desse bebê que pode acontecer. Então, a gente tem que respeitar. Cada caso é um caso. Sabe? A gente tem que ouvir a mãe. E tem casos que, às vezes, as mães também não suportam amamentar. Não querem amamentar. Então, a gente dá informação, mas não obriga ninguém a nada. Sim, sim. É a amamentação possível. A melhor possível para a mãe e para o bebê. Não tem como forçar a fazer. Mas tem muitos casos, às vezes já... Sim. Às vezes a família quer, o pai quer que ela amamente e ela não quer amamentar por algum motivo ou naquele momento ela não consegue. E aí a gente tem que trabalhar junto com a família, com o pessoal da saúde mental também, se for necessário. Mas o importante é ouvir a mãe. Exatamente. Por isso que eu falo sempre que eu me comprometo com mulheres que escolheram amamentar. Porque precisa ter essa escolha, né? Precisa ter essa opção de querer amamentar. Então, assim, eu sempre falo isso. E podem, né, eu me comprometo a apoiar e incentivar as mulheres que escolheram, porque elas precisam estar, através da informação e de toda a conscientização, todo o nosso trabalho que a gente faz, elas realmente optarem porque elas vê que realmente é o melhor e que realmente vai trazer esse vínculo, a questão da nutrição, do vínculo ali com o bebê dela, de todas essas possibilidades. Sim. Vamos levar esse assunto agora para o mundo corporativo, né? Qual seria a importância o que o mundo corporativo, né? A gente sabe que as mães vão amamentar lá por algum tempo, né? E parece que 4, 5 meses depois ela já tem que retornar ao trabalho, né? O que ela precisa saber quando ela vai retornar para o trabalho e o que a empresa pode oferecer para essa mãe para que ela consiga continuar amamentando da melhor forma possível, né? Que ela não perca, que não pare de produzir leite e tal. O que pode ser feito pelos dois lados para que isso seja levado por 2 anos aí com tranquilidade? É como você falou, ela precisa ser orientada. Ela precisa ter uma orientação do que fazer. Então, ela vai voltar a trabalhar, o bebê com 4 meses. Quando o bebê tiver 4 meses, ela vai voltar a trabalhar. O que é importante, que ela saiba que ela precisa ordenhar, fazer a expressão manual ou com bomba, retirar esse leite do peito dela, pelo menos começar 1 mês antes, a tirar esse leite, saber como acondicionar, congelar esse leite e treinar alguém que vai oferecer esse leite na ausência dela. Sim. E também, por parte da empresa, a empresa precisa oferecer um espaço onde ela possa retirar esse leite durante o dia, porque só ela amamentar o bebê à noite
não vai ser o suficiente para manter a lactação. Ela precisa retirar esse leite umas 2 a 3 vezes por dia, um espaço onde, de preferência, tem uma pia, uma geladeira onde ela possa colocar esse leite. A empresa também pode fornecer um kit com uma bolsa térmica e os potinhos ou saquinhos de leite para ela poder levar para casa. E aí, à noite, o bebê vira um piercing de peito, fica lá a noite toda, né, amamentando. E, durante o dia, esse leite que ela congelou anteriormente, antes de voltar ao trabalho, ou no dia que ela tirou, vai sendo oferecido ao bebê, que não seja por mamadeira. Então, tem a colher dosadora, tem o copinho. Você trouxe, né? Trouxe. Seria importante a gente mostrar. E assim, uma pergunta. Quanto tempo esse leite, por exemplo, ela foi trabalhar, tirou esse leite 2 ou 3 vezes ao dia, guardou lá, no horário que acabou o expediente, ela pegou e levou o leite para casa. Quanto tempo esse leite pode ficar na geladeira ou pode ficar armazenado Então, e manter a qualidade dele, né? Ele refrigerado, ele pode ficar até 12 horas, né? E congelado, ele pode ficar até 15 dias. Aí, levando assim para essa questão da empresa, eu costumo assim, muito focar na questão do custo. Sim. Né? Porque o que acontece? A gente vai ter uma mãe que está ali participando ativamente da amamentação e ela vai ter um bebê mais saudável. E aí isso vai gerar menos custo para a empresa dessa mãe que vai precisar se afastar por conta de uma criança que vai adoecer menos, né? E gerar custos também em relação a planos de saúde. Enfim, eu procuro sempre buscar essa questão do benefício para a empresa em relação ao custo mesmo, de ter um menor custo, porque essa mãe vai se ausentar menos, porque o bebê vai ser mais saudável, vai ter menos doenças respiratórias, enfim. Exato, isso é um ponto importantíssimo. Nós temos essa 2 questão. protocolos. Eu cortei vocês, Não, pode falar. A gente tem 2 protocolos. A gente tem o protocolo nacional, né, o protocolo do Banco de Leite. Sim. Que é como já foi falado aqui, 12 horas na geladeira e 15 dias no freezer. Mas isso é um protocolo nacional de banco de leite. Por quê? Porque esse leite, normalmente, esse protocolo é para o leite que é coletado, que é doado, e ele vai ser pasteurizado e vai ser oferecido aos bebês de UTI. Ele pode ficar 12 horas gelado e ele pode ficar 15 dias, se for aquela geladeira de uma porta só. Sim. 15 dias. Se for uma geladeira que tem um freezer separado, pode ficar até 6 meses. Se for um freezer daquele deitado, horizontal, pode ficar até 1 ano. E não perde as propriedades, tá? E ele pode ser congelado. Eu não trouxe aqui, mas ele pode ser congelado nos potinhos de vidro com tampinha plástica. Não pode ser tampa de metal. Por quê? Porque esse metal vai liberar substâncias, então tem que ser no plástico. Então, existem uns potes próprios, tá? Ou até mesmo a gente pode pegar um pote de um alimento, reaproveitar, pega esse pote, ferve por 12 minutos, depois que abre a fervura, 12 minutos ferve para poder utilizar e coletar esse leite, tanto para doar quanto para guardar. Existem também os saquinhos. Esses saquinhos, eles são descartáveis. Você tem um ziplock, né? Você fecha. Não pode ser usado outro tipo de ziplock, a não ser esses específicos. Vendem na internet, vendem em lojinhas específicas. E aí o ideal é que você colete o leite, coloque ele para congelar assim, deitadinho, porque aí vai ficar uma plaquinha. E depois você leva ao fundo do freezer e ele ocupa pouco espaço. Sim, pô, legal te ver. Caramba, bem legal. Isso, e aí, aqui armazena o leite. Armazena o leite, aqui abre, né? Alguns têm ainda esses tem a mais medida novos. aqui, né? Tem a medida. A medida é importante. O estômago do bebê. Isso aí é legal demais. Ele é muito bem pequenininho, isso. né? Só cabe 2, 3 ml de leite só. Isso aqui é no primeiro dia de vida. 1 semana de vida, 2 semanas, 1 mês. Com um mês, o estômago dele está desse tamanho aí. Está desse tamanho, um ovinho. Aqui, desse 1 mês até o 6º mês de vida, a criança não aumenta muito o estômago. Então, não preciso ter uma quantidade imensa de leite
para descongelar. Por isso, os potinhos, eu indico às mães que a gente enche assim 70, 80 ml só em cada saquinho. Por quê? Tirou do freezer, foi para a geladeira, não volta mais para o freezer. Se eu pegar um pote de, 500 ml e encher, eu vou jogar fora esse leite, se eu não usar naquelas 12 horas. Sim, então é importante botar pouco leite para tirar de uma vez. 70, 80 ml, aí eu tiro. E aí, como é que eu aqueço isso? Eu pego uma panela com água. Quando começa a abrir fervura, eu desligo o fogo. Pego o saquinho ou o potinho e mexo ali. Por que eu não posso aquecer no micro-ondas? Porque o micro-ondas ele não aquece por igual. Então, ficam micropartículas muito quentes. E quando a gente vai aquecer alguma coisa no micro-ondas, a gente não mexe e fala, nossa, aqui está gelado, aqui está quente. Sim. Né? Então, a gente aquece assim, banho-maria, desligado o fogo. Abriu fervura, desliga o fogo e coloca. Sim. E testa no antebraço, que testa aqui no pulso, para saber se como está tá a temperatura. Sim. É só para quebrar a temperatura, não precisa estar quente. Sim. E a mãe, por exemplo, ela pode durante o dia, no trabalho, ela pode usar esse saquinho para... Isso, para coletar o leite. Para coletar lá no trabalho. Isso, ou através da ordenha manual, né? Que ela vai fazer a ordenha manual. Sim. Ela pode fazer a extração manual de leite. E ela pode até... E por onde entra o leite aqui? Isso aqui Ela abre o ziplock que está fechado, aqui em cima. Né? Ela tira esse lacre e abre aqui. Abre aqui. Ela pode usar uma bomba para tirar, uma bomba eletrônica. Eu não trouxe a bomba. Tá. Você Minha trouxe bomba a está bombinha. emprestada, mas eu trouxe o coletor de leite, que é o Raacá. Enquanto ela está tirando num peito, ela pode usar o Raacá, que o Raacá ele é feito de silicone. Tem que ter muito cuidado com a higienização dele também. Aí chega o microfone um pouquinho para o lado, para a gente ver como é que... Aí, vira para você a ponta do microfone. A ponta do microfone. Sim, senhor. Aí, vamos lá. Esse aqui é o Raacá, ele vem com uma tampinha. Uhum. Tem que tomar cuidado com a higienização dele também, tá? A cada vez que usar é bom higienizar. Você tira, vira esse bocal. Você aperta o silicone todo para tirar o ar. Espera aí que é complicado. Quanto mais a gente vai usando... mas ele vai... Mas ele vai amolecendo. Mas assim, a gente... É porque agora ele está nervoso que nem eu, sabe? E aí a gente pega a mama, encaixa e... Isso aqui pode ser usado com a mãe quando ela estiver amamentando também. Ela está amamentando uma mama, a outra fica aqui e você consegue ver o jatinho de leite. Vai enchendo lá. Legal. Eu acho que eu fui fazer com a mão esquerda, eu não sou canhota, né? Então aqui fica mais fácil. Ó, esse é o Raacá. Isso é bom para mostrar o que as mães vão pegar. Não pode desistir. Né? Não pode desistir. Exatamente. E aí, encaixou aqui, ele encaixa na mama. É mais fácil encaixar na mama do que nessa mama de silicone. E aí a gente vai vendo o leite sendo ejetado aqui. Ela está amamentando e aqui. Ela e também tem um medidor aí. Ela consegue ver quanto está... Consegue, mas ela consegue ver mais no medidor, no saquinho. No saquinho. Né? E aí ela está ordenhando aqui do lado direito, de um lado e está com esse coletor aqui do outro. Porque à medida que ela estimula uma mama, a outra também é estimulada. Uhum. Aí facilita esse esvaziamento da mama. Tá? Sei. Tá, então E aí tem a forma de oferecer, né? Uhum. Aí você pegou esse leite, digamos que eu estou com leite aqui, aí eu abro o saquinho, coloco aqui, fecho, levo para o freezer deitadinho. Mas se for na geladeira, por exemplo, se for... Não sei se... Vamos imaginar que não tenha um freezer lá no local de trabalho. Tem um frigobar. Ele pode ir para aquele congeladorzinho que tem em cima do frigobar e ficar lá dentro do congelador? Pode, ficar deitadinho assim. Deitadinho lá. Deitadinho, porque quando ela for levar para casa, a gente vai estar uma plaquinha de gelo, ela pode botar na bolsa da forma como ela quiser. Chegando em casa, ela coloca no freezer bem lá no fundo. O ideal é que tenha um espaço na empresa para ela colocar esse material longe de outros alimentos, que deixa aquela prateleira, aquele lado ali só para isso. Aí ela identifica, pode ter outra mãe na empresa também amamentando, né? Ela identifica como sendo dela, ela põe data, hora, o nome dela e coloca lá.
O objetivo do saquinho é ocupar menos espaço mesmo. Exato. Existem potes de vidro com tampa de plástico, existem potes de plástico. Se for de plástico, tem que ter segurança de ser BP free, né? Sem bisfenol A, para não causar nenhum malefício para a saúde do bebê, para essa substância não ir para o leite. E aí a gente vai oferecer, né? Aham. E aí, para oferecer, a gente Isso tem é que importante. manter... Isso agora é legal. Aí essa aqui é minha bebê. Essa minha bebê vai receber o leite. Então, a primeira forma que se deve usar é o copinho. Sim. Esse aqui é um copinho de plástico, tá? Mas pode ser um copinho de shot, pode ser um copinho de cachaça que tem em casa, contanto que ele seja grossinho, que a borda seja grossinha, não seja de cristal. E aí estamos falando da mãe que foi para o trabalho e quem está amamentando aí, no caso, é alguém da rede de apoio, não é isso? Oferecendo leite. Está oferecendo leite para ela para continuar. Sim, Isso. na ausência da mãe. Ou a mãe voltou ao trabalho, ou também a mãe está muito cansada à noite, Sim. não está conseguindo amamentar. Aí, dependendo do caso. E é por isso que é importante a mãe saber disso tudo e treinar a pessoa, ela aprender a oferecer e também treinar quem vai oferecer na ausência dela. Sim. Não é bom você ir trabalhar e a pessoa não sabe ainda como a pessoa vai oferecer. Fica muito estressante para a mãe, não sabendo se a pessoa sabe oferecer. Essa pessoa tem que treinar pelo menos um mês antes. Exato. Ficar com a mãe e treinando oferecer. Então, qual é a técnica? Você vai pegar o lábio da criança, encostar essa borda inferior do leite no lábio da criança, com a língua por cima do copinho, tá? O copinho vai ficar entre o lábio e a língua. E a língua? A língua vai ficar como se fosse para dentro do copo. Isso, tá? E aí você vai encostar o leite, virar até o leite encostar na boca da criança. E a criança vai puxar o leite com a língua. Quando ela sentir, ela puxa. Quando ela sentir. E aí é bom colocar um paninho aqui, porque no início vai ter muita sujeira, né? Vai desperdiçar leite e tal, é normal. Sim. E aí a criança vai pegando o leite, a criança cansou, fechou a boca, de alguma forma assim, cansou um pouco, você abaixa aqui. Não tira, porque se você tirar o leite que está na boca, vem todo aqui para fora. Porque a criança, ela empurra a língua, empurra o peito com a língua para poder tirar o leite. Então, esse é o movimento que ela faz para fora. Essa forma de deglutir que nós temos é diferente da forma do bebê deglutir. Então, o esperado é que ela coloque a linguinha para fora para pegar o leite, e aí ela cansou, ela continua com esse movimento, e você abaixa aqui e o leite que está na boca volta para o copinho. Legal. Tá? Legal. Então, esse é o copinho. A família não sente segurança em oferecer isso, tá? Se sente insegura, a pessoa que vai cuidar se sente insegura. O que eu faço? Eu oriento a oferecer com essa colher dosadora, que a princípio ela foi criada para oferecer papinha para o bebê. Sim. Mas ela é ótima para oferecer leite. Só tem que ter cuidado que às vezes o furo daqui é muito grande. Muito grande, aí enche demais. Enche demais. Eu vou fazer a mesma coisa com a colher. A língua por cima. Isso, em cima do lábio, a língua por cima, e vou oferecendo e deixando a criança sugar aqui. Vou tomar cuidado para não fazer isso, senão vou descer muito leite de uma vez para o bebê. E essa aqui é uma forma... O copinho, eu acho o ideal, apesar da insegurança às vezes no início, a criança estando bem levantadinha, você apoia a nuca da criança aqui atrás. Sim. Alguns pais, às vezes, enrolam o bebê, tipo um charutinho, e colocam aqui assim. A cabeça da criança não pode estar, importante, não pode estar assim, que ninguém consegue tomar líquido assim. Ou e também nem não muito pra tem que trás. jogar para trás, porque senão você abre as vias aéreas e corre risco de engasgo. Tá? Tá. Então, esses são os dois... Também sempre lembrando de respeitar. A criança, quando ela está no copinho, assim como ela está no peito ou aqui na colher dosadora, ela vai ter uma amamentação, uma alimentação ativa. Então, ela tem trabalho de sugar, de deglutir, e na hora que ela se sente satisfeita, ela para. O contrário da mamadeira, porque a mamadeira fica uma coisa passiva, e o ela leite vai ali... entrando, e às vezes a criança até recebe mais leite do que é para receber naquele momento. Você vê que são todas assim, possibilidades ali de não ter o bico da mamadeira, né? Porque confunde o bebê. A questão toda, você vê que eles são todas possibilidades que não tem bico de mamadeira.
Porque isso confunde o bebê e isso depois prejudica também na amamentação, né? Porque ele pode vai- desmamar, né? ele pode desmamar. A mamadeira acaba ofertando uma quantidade maior de leite mais rápido, com menos esforço, e ele se acostuma. E o bebê também ele busca o que é confortável para ele. Aí ele vai acabar, às vezes, deixando de sugar o seio por conta dessa facilidade que foi apresentada a ele. Então, são possibilidades ali que é totalmente contra a questão de bicos e chupetas. Sim. A chupeta, Madeira. eu ia perguntar sobre a chupeta mesmo. A chupeta, ela também atrapalha ou não? Atrapalha. Atrapalha Por também quê? até na formação da arcada, né? Ela atrapalha. Não, eu digo quanto à do amamentação, desmame. assim. Então, é porque a gente está falando da... o bebê, da- quando eu nasce- achava... desculpa. Não, tudo bem. Eu achava que a mamadeira substituísse o bico do peito. Entendeu? Então, assim, de manhã, a mãe ainda não saiu de casa. Ela está mamando no peito. A mãe foi trabalhar, mamadeira. Por quê? Porque tem o bico do peito ali, é igual, não vai fazer diferença. Mas é exatamente o contrário, né? Essa cultura, né? A questão da chupeta é porque, assim, a chupeta é o consolo, né, para a criança. E aí, o que acontece? O peito, ele também traz essa questão do vínculo ali, traz a questão do consolo. Sim. E aí, a questão toda às vezes, as mães, elas... Poxa, vai ficar com aquela criança o tempo todo ali, porque nem sempre a criança quer ir pro peito, porque ela está com fome. Às vezes ela quer mesmo ali o aconchego do colo da mãe, o cheiro, o consolo ali. Então, a questão toda, essa chupeta, ela é ofertada porque às vezes a mãe ela não tem esse tempo de ficar o tempo todo com a criança, não tem aquele ambiente propício ali, onde as pessoas estão ali apoiando o aleitamento, estão ajudando ela. E aí uma mãe que tem outros filhos, com outras responsabilidades, outras demandas. E aí como é que vai ser? E aí acabou se surgindo a chupeta para substituir o peito. Sim. Na questão dessa questão do consolo. Então é isso. E acaba mesmo que confunde o bebê, esses bicos, para ele poder continuar mamando e sugando o peito. Sim. Então, o bebê nasce. Aham. O bebê tem um instinto de mamar. Ele está preparadinho para sugar, só que ele não sabe ainda mamar direito, ele nem sabe o que é peito. Ele sente o cheiro, né, da mãe, sente o cheiro do leite, sente o cheiro do peito da mãe. Ele é programado para procurar o peito, abocanhar e mamar, né? Mas ele não sabe Isso é ainda... reflexo, não? Isso é instinto mesmo. Instinto. O bebê Mas nasce, o fato tem dele uns sugar, vídeos- ele já nasce com reflexo com de esse reflexo de sucção. Tem. Ele tem Mas desde a precisa barriga. desenvolver. Precisa aprender a mamar. Ele tem um reflexo de sucção, mas ele precisa aprender a mamar. Então, nesses primeiros momentos, até a sexta, oitava semana de vida do bebê, é quando se estabelece a amamentação. E a mãe precisa saber, aprender os sinais precoces de fome. Então, o bebê está lá, deitadinho, com o olhinho fechado. O olhinho mexe para lá e para cá. Ou então ele começa a sugar a língua. Ou ele começa a se mexer. Às vezes ele tenta alcançar, levar a mão à boca, às vezes até consegue, suga a O mão. dedinho, Vira o fica rostinho, sugando. abrindo a boca, Ou vira, procurando abrindo. também. Esses são os sinais precoces de fome, esse de se mexer e tal. Daqui a pouco, às vezes é muito rápido, já vai para o choro desesperador. A mãe que pega a chupeta e coloca a chupeta na boca do bebê, ela não aprende a ver os sinais precoces de fome e o bebê também não aprende a mostrar para a mãe que está com fome. Tadinho, Então, cara. por isso que o desmame Nossa, que acontece. sofrimento. Porque esse bebê está sugando a chupeta, esse peito não está sendo estimulado o suficiente, o bebê corre risco de fazer hipoglicemia ou de ficar amarelinho, ictérico. Por quê? Porque não está dando sinal para a mãe de que está com fome. Né? Então, são os sinais precoces de fome. Então, a chupeta atrapalha. A chupeta é uma coisa cultural. Então, se a mãe quer dar a chupeta, que dê depois do 2º mês de vida. A maioria dos bebês que mamam muito no peito não pegam chupeta, mas há os que pegam chupeta. Há risco também para alteração do desenvolvimento da arcada dentária? Há risco. Há pessoas que não têm alteração nenhuma e tem algumas que têm. Se a família quer correr esse risco, é uma escolha da família. Eu não Sim. sou, xiita. No hospital, eu creio que não deve entrar por causa desses fatores todos que eu já expliquei. Mas o início é muito importante que a mãe observe o bebê. A mãe está conhecendo o bebê. Né? Tem o bebê imaginário e o bebê real. Né? Então, a mãe tem que entender esse bebê real e ela também está aprendendo a ser mãe, está aprendendo a amamentar.
A chupeta só tem a atrapalhar. Nesse período das 8 semanas, primeiras 8 semanas, eu sou totalmente contra o uso da chupeta. Sim. Tá? A gente tem algumas perguntas das empresas, né? E eu vou colocando essas perguntas com o decorrer do nosso bate-papo aqui. Eu vou colocar uma primeira pergunta aqui, que é a da Landmine, e ela vai fazer uma pergunta para vocês também a respeito da amamentação, se eu não me engano, envolvendo a questão de amamentar no trabalho, se eu não me engano. Vamos lá. Oi, eu sou a Raniele Camargo, sou analista de sistema de gestão na Landmine. Gostaria de saber como que eu faço para avaliar se o meu leite está fraco ou se está conseguindo sustentar o meu bebê. Gostaria também de saber o que eu preciso fazer para me programar para o meu retorno da licença maternidade e ainda continuar amamentando o meu bebê. Como preparar, como armazenar, quanto tempo que eu posso deixar armazenado e qual a forma também de preparo para oferecer para o bebê. Vou falar um pouquinho sobre a questão do leite fraco, né? Isso. O que acontece? Isso justamente uma mistificação que tem em relação a isso. O leite, ele é o alimento mais completo para o bebê. Nos primeiros dias de vida, nos primeiros dias, né, no puerpério, a mulher ela injeta o colostro, que é onde o bebê recebe a primeira vacina. Ali tem os anticorpos de várias doenças que ela já teve em contato com o ambiente. E aquilo ali vai ser como se fosse a primeira vacina do bebê. E aí depois, as fases da amamentação, esse leite depois ele vai ser mais rico em nutrientes, ele vai ser rico em água, ele tem tudo que o bebê precisa. Então, não existe leite fraco. Né? Existe ali as fases da amamentação, o colostro ele é mais clarinho, mais transparente, e aí é quando a mãe fica mais angustiada achando que esse leite está fraco. E ali é o mais importante, na verdade, que é onde tem a primeira vacina. Não existe leite fraco, gente. O leite é o alimento mais completo para o seu bebê. É verdade. E as pessoas falam assim, eu tenho colostro, não é leite ainda. Sabe? Porque as pessoas ouvem falar, é colostro, mas o colostro realmente é muito rico e ele supre todas as necessidades do bebê. Agora, como é que eu sei que o meu bebê está mamando bem? Tem que aprender, tá vendo? A mãe tem que aprender a amamentar, tem que aprender a ver que o bebê está sugando e deglutindo, não é para ficar o tempo todo só no peito, sem sugar, ou aquela sucção rápida. Também é importante para estimular, mas como é que eu sei se o bebê está mamando bem? Pelo cocô e pelo xixi. O bebê tem que fazer cocô todo dia, tem que sair no início, sai o mecônio, aquele cocô preto, que vai clareando. E o bebê também vai fazendo xixi. Então, meu bebê está fazendo cocô todo dia, está fazendo xixi, então ele está mamando bem, porque tudo que entra tem que sair. Sim. Né? São raros os casos em que a gente tem que oferecer alguma coisa a mais para o bebê. Normalmente o bebê só mamando no peito, como eu falei, né? Olha o tamanho do estômago do bebê. Ele indo várias vezes. E por que ele vai várias vezes ao peito? Porque o estômago dele enche rápido, a digestão é perfeita, diferentemente do leite de latinha. Diferentemente do leite de latinha, a digestão é perfeita. E logo depois ele sente fome. Então, ele mama, dorme. E é importante a mãe dar os 2 peitos. Não dá um peito só. Dá um peito, o bebê mama, aí o bebê sai do peito e observar a sucção nutritiva. Tá? Eu tenho que observar essa sucção nutritiva. O bebê parou de mamar, está mamando sucção nutritiva. Então, meu bebê está aqui mamando. Ele está mamando, só que ele para de mamar. O que eu vou fazer? Existem várias posições, né? Sim. Deixa eu chegar para cá. É importante a gente falar sobre essas posições também. Então, tem a posição invertida, que é uma das primeiras, que é mais fácil para a mãe, né? Até mesmo a mãe às vezes está com dor na cesárea, né? Fez uma cesariana e aí está com dor. E aí o que eu faço? Eu ponho o bebê no peito e eu faço uma compressão mamária. O bebê ele precisa sentir fluxo de leite na boca. Sim. Com fluxo de leite vai estimular a sucção. Aí o bebê suga, então a mãe tem que aprender, ver o bebê, ver aqui no gogozinho do bebê, o bebê abrindo bem a boca e fechando, abrindo e fechando. Você consegue às vezes ouvir o bebê deglutir. Aí o bebê parou.
você vai lá, faz compressão de novo. E ele vai sugar, vai deglutir, vai sugar. Ele não vai ficar muito tempo no peito. Ele parou, não está mais sugando, a gente faz em torno de 2, 3 jatos, 2 ou 3 ejeções de leite em cada peito. Não é produtivo ficar 20 minutos, meia hora no peito. E aí tira, põe o dedinho, né, mínimo para tirar o vácuo, para não machucar o peito. Não se deve tirar o peito de uma vez, porque pode ferir o mamilo. E aí vai para o outro peito, a mesma coisa. Uhum. E aí o bebê saiu desse peito e ainda está reclamando. Eu volto para o primeiro peito. Eu posso ir para o outro peito. Eu posso dar 8 peitos para o bebê na mesma mamada. Sabe? O importante é o bebê sair satisfeito, aprender a mamar. E aí ele mamando bem, fazendo as sucções eficientes, ele vai descansar um tempo. Uhum. E a mãe tem que aprender também a descansar na hora que ele vai descansar, né? Sim, sim. Então, não existe leite fraco. O que existe são pessoas que não sabem como oferecer a mama porque não foram orientadas. Aham. Sim. E como é que você ensina a pega do bico? Ah, tá. A pega. Parece que tem um ponto que o bebê você pega. vai machucar, não, evitar fissuras, né? e para ser a pega profunda do mamilo, né? Então você faz uma prega no tecido mamário, também chamado de alça de xícara, como se fosse uma alça de xícara, que você pega uma xícara, né? Aham. Então você faz uma prega, você pode fazer um C também com a mão, mas nem todo mundo consegue, depende da anatomia da mão, da mama, a habilidade da mãe. Pode-se fazer em V também, que antigamente o pessoal falava que não podia fazer, mas pode. O importante é você estimular o lábio superior do bebê Aham. para que você faça uma prega e aí você vai... Quando ele abre a boca, abre o bocão, você introduz esse mamilo lá dentro. Uhum. Tá? Porque o mamilo ele vai ser esticado, esse complexo areolo mamilar tem que ser flexível. A mãe, antes de oferecer o peito ao bebê, é bom ela verificar se esse tecido está flexível para o bebê poder fazer uma pega correta e poder extrair o leite. Se tiver tudo durinho aqui, fica complicado. E aí a mãe precisa fazer a massagem, antes, fazer a massagem reversa, que você faz aqui em volta, aperta o próprio peito também, é a massagem reversa. E aí o mamilo estando flexível, você consegue pegar o bebê na posição que você escolher, que conseguir fazer, faz de novo a estimulação, introduz o mamilo, o bebê faz uma boa pega assimétrica. Então, se eu miro aqui na boca, o bebê vai afundar o nariz no meu peito. Uhum. Se eu estimulo o lábio superior, o bebê vai abrir um bocão e vai apoiar o queixo no peito e o nariz vai ficar livre. E aí, as posições, você pode começar com essa, invertida, né? Sim. O bebê aqui. Não precisa esticar o braço do bebê para lá, porque isso aqui bota o bebê numa simetria. É hábito das pessoas botarem o braço para lá. Bota o braço aqui para frente, botou o bebê no peito, conseguiu fazer a pega simétrica, onde a areola fica aparecendo aqui. Uhum. Só que esse peito aqui tem uma areola muito pequena. Digamos aqui, a areola fica mais aqui, ó. Fica aparecendo aqui. A areola fica aparecendo mais aqui em cima e aqui eu quase não vejo. Aqui embaixo eu não vejo a areola. Tá vendo? Entendi, sim. Aqui embaixo. Então, é a pega assimétrica, é o ideal, tá? Assimétrica ou assimétrica? Fica mais areola aqui em cima do que embaixo. E aí, dessa aqui, se a mãe estiver confortável, aqui tudo bem. Se não, ela pode passar para Madonna, para tradicional. Ela apoia no antebraço. Por que no antebraço? Porque aqui, se o nariz do bebê afundar no peito, alguma coisa, eu posso trazer o corpo todo do bebê para cá. Sim. Desço ele um pouquinho mais, que aí libera o narizinho do bebê, tá? Uhum. As pessoas, às vezes, costumavam colocar aqui na dobra do braço, sim, só que o mamilo não está aqui, né? Eu falo que o bebê tem que ir onde o peito está. Assim como o artista vai aonde o povo está, o bebê tem que ir onde o peito está. Então, primeiro de tudo, a mãe se senta numa posição confortável, depois faz toda essa pega, ela estando confortável, colocando o bebê também confortável. Tem essas duas... Tem a outra, que é a jogador... Tem que a gente sempre usa também, barriga com barriga. Essa é bem conhecida, né? Gente, barriga com barriga. Só que esse termo é bom, mas nem sempre. Por quê? Porque, às vezes, quando eu falo barriga com barriga, a mãe vira o bebê
e o bebê fica torto, fica assim. Aqui a cabeça, ele fica no peito, né? Vou mostrar aqui no bebê. Ele fica aqui no peito, eu viro barriga com barriga. Ele fica todo torto, né? Então, ele tem que estar... Eu indico que fique cabeça alinhado. Não é cabeça, ombro, joelho e pé, não. Mas é cabeça, ombro e quadril. Nessa posição. Retinho. Isso vai deixar ele retinho. descansado, né? Vai deixar ele... assim como a gente se senta aqui para fazer uma refeição, o bebê também tem que estar todo alinhado. Não tem como a gente trabalhar motricidade oral sem organizar o corpo inteiro. A boca do bebê não está longe. E também, assim, é importante, ele tá com a cabeça um pouquinho inclinada para fora, porque quando ele vai movimentar o queixo, ele movimenta, às vezes, a cabeça para trás também, tá? Sim. Não tem problema isso. Eu costumo falar assim para as mães, gente, os bebês, quando eles estão ali mamando, é equivalente a gente a subir uma ladeira. A gente sobe, para um pouquinho, descansa. Que elas às vezes falam, meu bebê dorme no peito, não está mamando. Aí, então, é porque ele vai descansar um pouquinho, aí depois ele dá aquele cochilo, depois ele volta a mamar de Porque novo. sugar, Pois é. sugar, Pois deve mas ser no cansativo. É uma início, atividade. no início é importante a gente não evitar de deixar esse bebê dormindo muito tempo. Daí a gente estimular com a compressão e ver se o bebê está satisfeito ou não, né? Se ele, quer dizer, ver se ele está satisfeito como? Se ele parou de sugar. Se ele parou de sugar, eu faço a compressão mamária. Ele não voltou a sugar, eu tento tirar ele do peito também. Porque às vezes, quando você tenta tirar, ele volta. Ele fala, não tira não. Não tira não. Aí você tenta tirar de novo, ele até solta. Legal. Aí eu coloco ele para cima. Normalmente o bebê que mama no peito não arrota. Existem várias posições para arrotar, mas antes eu vou terminar de falar as posições de mamar. E aí, se ele volta a acordar, eu vou para o outro peito. Ele não precisa mamar necessariamente 2, 3, 4, 5, 6, 8 peitos. Você falou uma coisa interessante. O bebê mama no peito, ele não precisa colocar ele para arrotar não, depois? É bom colocar ele elevado, sempre a cabeça mais elevada do que o bumbum. Mas normalmente o bebê que faz uma boa pega, essa aqui também é uma boa posição. Eu ficava muito assim com minha filha. É muito bom, tá? Ou aqui de lado, aqui no colinho, aqui assim sentada, a pessoa tá a pessoa que ajuda, né? Do lado, ou o pai que tá ali, também fica cansado, né? Mas assim, às vezes o bebê não arrota. Por quê? Porque ele não engole ar. Na mamadeira ele sempre vai engolir ar. No copinho ele vai engolir ar. Na colher dosadora ele vai engolir ar. Mas no peito, se ele faz uma boa pega, provavelmente ele não vai engolir ar. Alguns bebês arrotam, mas muitos não arrotam. E às vezes os pais ficam preocupados com isso, mas não precisa ficar preocupado. O arroto tá equivalente aí à questão da pega correta. Eu mamei até 2 anos, mais de 2 anos, e minha mãe falava que se fosse esperar eu arrotar, eu ia fazer 15 anos e não ia arrotar. Isso antes de eu trabalhar com amamentação, minha mãe já falava isso. Mas quantas posições? Então tem a invertida porque é o contrário do que se faz normalmente. Tem a Madonna, o tradicional. Tem a jogador de futebol americano, que é ótima para prematuro, mas também para aquela mãe que está sentindo dores na barriga, está incomodada, né? Não quer nenhum peso. Então, a gente coloca o bebê, aqui o corpinho aqui para trás, ele vai estar apoiado, se ela está na cadeira de amamentação, ou se ela está mesmo na cama, ela reclina um pouco e vai fazer a pega do mesmo jeito. Com essa mão aqui na nuca do bebê, a gente nunca empurra a cabeça do bebê, tá? Porque ele nasce com reflexo de proteção. Se é empurrado, ele joga a cabeça para trás. É um reflexo de sobrevivência, né? Se empurrarem a cabeça dele sobre alguma superfície, a perfeição ele vai... da natureza, né? Como é que pode? Deus é maravilhoso, né? Nossa Senhora. Então, aí vai fazer a mesma coisa. A gente pega aqui, na nuquinha do bebê, de um lado e do outro, tá? E aí vai fazer de novo. Estimula o mamilo no peito, se precisar, né? Porque às vezes o bebê já vem buscando, né? E aí você introduz. Aí você faz uma prega lateral ou C, dependendo do tamanho. De novo, dependendo do tamanho do peito da mãe, dependendo do tamanho dos dedos da mãe. Ela pode fazer o C, ela pode fazer uma prega, ela pode fazer com a pinça. Ela estimula e introduz esse mamilo na boca do bebê profundamente. Espera ele abrir bocão. O bebê vai aprender que para mamar ele tem que abrir o bocão. Porque toda vez que a mãe colocar o peito dentro da boca dele, vai ser quando ele fizer o bocão. Então ele vai aprendendo a fazer isso. Tá? E aí ele vai fazer essa pega assimétrica, onde vai ficar a areola maior para fora do que no queixo. E o queixinho bem apoiado. Tem também a cavaleiro, que bota o bebê sentadinho aqui.
E também a mesma coisa, a técnica de fazer a pega é a mesma, tá? É muito importante para bebês que nascem com fissura, lábio palatino, bebês que nascem com síndrome de Down, tá? E tem a Lady Back, que é a mãe recostada para trás e o bebê em cima dela. É ótimo, quando a mãe não sente dor na barriga, é ótimo para recém-nascido, é ótimo também quando a mãe tem um jato de leite muito forte, que às vezes não é a mãe que produz muito leite, mas o primeiro jato é muito forte. É aquela mãe que fala assim, meu bebê engasga toda hora. Toda hora está engasgando, porque o jato de leite dela é muito forte. E aí o bebê pode engasgar. E então, ele em cima dela, a gravidade ajuda que esse jato não vai tão forte. Legal. Eu acho impressionante, assim, nas primeiras horas de vida, às vezes os bebês têm mais dificuldade mesmo de pegar, de aprender. E aí a gente fala assim para a mãe, para a puérpera, né, lá na enfermaria, falo, calma com seu bebê, ele vai... E aí você vai, ao passar dos plantões, você vai vendo que os bebês, eles se comportam meio que parecidos, sabe? E aí você fala com ela, calma, é assim mesmo, porque existe toda ali a preocupação da mãe, meu bebê não está mamando, não está conseguindo pegar, ele não vai conseguir, ele não vai aprender. E aí a gente fala, e de tanto ver as mesmas situações, a gente fala, calma, você vai conseguir, é assim mesmo, as primeiras horas de vida, tem mais dificuldade. E aí você vai vendo as histórias se repetindo, assim, eu acho assim, super interessante. Poder passar isso para ela, eu acho muito legal, assim, de eu poder passar, poxa, calma, vai ser assim, mas você vai conseguir. E é sempre motivando ali, sempre falando, persevera, você vai ter sucesso. E eu vejo assim, um brilho no olhar delas, assim, da importância delas se sentirem encorajadas. É isso aí, e a evolução também do bebê. Agora, o leite... Deixa eu só puxar a segunda pergunta e você complementa depois. Tá bom. Tá? Vamos lá. Eu sou a Erlane, eu sou laboratorista 1, trabalho aqui na Land Mine. E eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma que eu queria saber é se minha alimentação interfere na amamentação. E a segunda é se eu posso dar água ao bebê durante a amamentação. Falando assim sobre a questão da alimentação, né? Muitas mistificações em volta ali da alimentação. O pessoal mais antigo sempre fala, né, os avós, poxa, come bastante canjica, que vai dar leite. Não existe um alimento que vai fazer você produzir mais leite, não existe uma restrição específica de um alimento. O que acontece é que você precisa estar hidratada, o normal, qualquer pessoa precisa se hidratar, e você precisa estar bem no ambiente propício ali, o seu bebê, quanto mais ele sugar, você vai produzir mais leite. Essa questão aí. Então, aquela outra pergunta se existe leite fraco, não existe leite fraco. Sim. Existe mãe que fica fraca porque está amamentando, porque a gente vai produzir o leite, só que a gente tem que estar bem nutrida para a gente não ficar fraca. E, assim, o que é importante para a mãe comer? Uma alimentação normal, bem variada, saudável. Agora, se o bebê tiver alguma restrição, se o bebê está com suspeita de intolerância à lactose, de alergia, então a gente tem que fazer uma dieta com um profissional adequado, com uma nutricionista. A mãe vai ter que ter esse acompanhamento. Fora isso, pode comer o que gosta. A única restrição também é com relação ao álcool. Nada de cerveja preta, tá, gente? Por favor. Porque o álcool passa para o bebê. Depois que a amamentação já está estabelecida, por volta de 6 ou 8 semanas, existe uma tabela que a consultora pode orientar a mãe a tomar uma dose de bebida alcoólica, caso ela queira tomar um vinho com o marido, caso ela queira ir numa festa. Ela tem uma determinada quantidade de álcool que ela pode tomar de acordo com o peso corporal dela. Nisso as gordinhas têm alguma vantagem. E aí, depois desse tempo, ela pode amamentar normalmente. Ela pode até fazer a coleta desse leite, de algum leite antes de beber, e ter um leite ali congelado ou resfriado para oferecer ao bebê, caso seja necessário, naquele intervalo de tempo. E depois desse tempo, de acordo com a tabela, sabe? Podem ser 2 horas, podem ser 4 horas, ela pode voltar a amamentar normalmente. E é isso, pode comer chocolate, pode tomar café. A canjica, a canja, se é oferecida com amor e se a mãe gosta desses alimentos,
não vai fazer produzir mais leite pelo alimento, mas sim pelo carinho, pelo amor, pela atenção que ela está recebendo. Sim. Porque o abraço, o acolhimento, a rede de apoio, ter pessoas que Isso ajudem é muito muito importante. Muito importante. Tá? Agora, uma pergunta paralela. Né? Hoje em dia, a gente vê muito, né, as mulheres fazendo cirurgias, né, redução de mama. Eu acho que isso está na outra pergunta. Ela fez duas mas perguntas, na Não, Eu vou verdade. perguntar e a gente é. entra. Eu também queria saber a segunda. Não, pergunta nessa eu não pergunta lembro. agora, não. Ela Ela não fez perguntou duas. sobre isso. Ela fez duas. Aí eu só lembro da alimentação, que eu achei que se fosse dar a resposta É da Foi da água. água. Foi tá. da água. Não é necessário oferecer água para o bebê. O leite materno, o leite humano, né? Vamos falar leite humano, porque existem também homens trans que amamentam. Né? Então, Sim. e tem mulheres também que não... Eu trabalho com isso também, com lactação de pessoas que não gestaram. Então, a lactação humana, o leite humano, ele dá tudo que o bebê precisa. Se a mãe está amamentando exclusivamente, ela não precisa oferecer água para o bebê. Sim. Se ela usa fórmula, aí ela tem que ser orientada com a pessoa que está acompanhando o bebê dela, o quanto ela deve oferecer de água. Mas quem está alimentando o bebê com o próprio leite não precisa oferecer água, mesmo naqueles dias de sensação de 60 graus aqui no Rio de Janeiro. Não tem necessidade de beber água. Não há necessidade nenhuma. Inclusive, pode até dar algum problema no bebê, como tem pessoas que têm costume de oferecer chás. E teve um caso agora esse ano de uma criança no Nordeste, não lembro mais a cidade, em que ela morreu porque ofereceram chá. Porque a gente não tem controle dessas ervas, como foi preparada, que água é essa que foi utilizada. E a criança morreu devido à ingesta de chá. Então vamos... Deixa eu fazer uma pergunta paralela. A gente vê hoje em dia, né, que as mulheres fazem cirurgias. Hoje em dia não, né? Já há algum tempo, há muito tempo atrás. Cirurgia de redução mamária, silicone, mastopexia. O que isso influencia na amamentação? Quando que vai influenciar e quando não influencia? Então, pode influenciar de acordo com a técnica que é colocada. Se for colocada... nós temos aqui um peito, uma mama didática, que dá mais ou menos um esquema do interior, né, com as estruturas que tem dentro do peito que produzem o leite. O peito não é estoque de leite, né? Ele é fábrica. Uhum. Então, se eu faço uma cirurgia na areola, se esse silicone é colocado na areola, se essa cirurgia de redução de mama é realizada aqui, se faz um corte aqui, eu posso alterar não só as estruturas, como também a questão de terminação nervosa. Sim. E aí diminui a sensibilidade desse peito de saber que tem um bebê sugando aqui, porque essa sucção, não só a extração do leite, mas a sensação de sucção, envia uma mensagem para o cérebro da mãe para a produção de leite. Então, isso pode diminuir a produção de leite, sim. Outra coisa também, porque existem outras técnicas, né? Pode ser aqui por baixo, faz um T invertido, né? Então, não tem tanta alteração. Tem umas que alteram, diminuem até a areola, diminui mamilo. Tem gente que, às vezes, tem um mamilo protuso, aí acham esteticamente feio e cortam. Mas, se a mulher quer amamentar, por favor, não deixa ninguém botar a mão no seu mamilo, tá? Não deixem diminuir o mamilo. Uhum. Porque já vi casos do leite não sair. Não sai. Deu uma alteração, não sai. E também, quando bota silicone, se colocar um silicone aqui... Quando se coloca um silicone na glândula mamária pressionando na frente do músculo, que a gente tem um músculo peitoral. Quando coloca na frente, ele vai concorrer com o espaço que tem aqui, porque quando a mama enche de leite, diminui o espaço, né? Sim. Então vai estar aqui, vai estar apertando. Acaba que ele vai apertar ali, vai apertar e vai atrapalhar a produção. Quando esse silicone é colocado atrás do músculo peitoral, causa menos problemas. E também, quando a mãe coloca silicone, é por uma questão estética. Então, a gente tem que saber como essa mama era antes dela operar. Essa mama era só caída? Essa mama tinha alguma alteração? Então, a gente tem que fazer uma avaliação, perguntar se tinha foto, perguntar como era a mama, porque talvez a alteração que essa mama apresentava antes pode me dizer, né? Pode dizer para a gente se ela vai conseguir amamentar exclusivamente ou vai precisar de um complemento. Tá? Legal. Vamos puxar a terceira pergunta.
Acho que tem mais uma pergunta aí pra gente. Oi, meu nome é Ritiele, eu sou técnica de edificações na Landmine Brasil e tenho 2 dúvidas. Se é possível engravidar enquanto está se amamentando e se é possível amamentar com silicone. Ah, sim. Então, a questão da gravidez, né? Quando você está fazendo o aleitamento materno exclusivo até os primeiros 6 meses de vida, as chances de engravidar são menores e você também precisa ocorrer a primeira menstruação para que também você venha a ter a possibilidade de engravidar. Então, assim, se o seu bebê está realmente só mamando seio materno exclusivo, as chances de você engravidar é menor, não existe, né? E a outra pergunta... Peraí, posso complementar? Pode, claro. Então, a amenorreia lactacional, que é chamada essa técnica de amamente seu bebê até os 6 meses de vida, são 3 pilares. Amamente seu bebê até os 6 meses de vida, exclusivamente no peito, não dando fórmula, não dando chupeta, não dando mamadeira, não dando nada. E antes de ter a menstruação. Só que tem um problema. A gente ovula antes de menstruar. Então, a gente pode não menstruar e estar grávida. E o percentual de gravidez nesse período é de 2% a quase 8%. É muito grande. E pensando, se a gente for comparar com a pílula comum que a gente toma, é 90 e poucos % de proteção. Né? E mesmo assim, algumas pessoas engravidam tomando a pílula. Né? Então, assim, é um método muito falho. Para a gente ajudar, a gente pode fazer barreiras físicas, como usando camisinha, usando o diafragma, usando o espermicida e também algum lubrificante, porque por causa da ocitocina e da prolactina, a mulher fica com a lubrificação prejudicada. E aí também tem outro método. Logo no pós-parto, pode ser colocado o DIU de cobre ou de prata. Não o com Mirena. Mirena só depois de estabelecida a amamentação, 6 a 8 semanas. Senão corre risco de cair a produção. Também tem uma pílula chamada mini pílula, que é só de progesterona. Mas, da mesma forma, tem que estar amamentando o bebê exclusivamente e menos de 6 meses. Sim. Tá? E com relação ao silicone, que foi até a segunda pergunta que ela fez. Isso. Não existe hoje, assim, por exemplo, a mulher vai fazer uma cirurgia e vai colocar silicone. Não existe uma preocupação do médico Deveria ter, né? Porque como o médico vai fazer uma cirurgia sabendo que isso vai afetar a amamentação em algum momento e tal? Será que existe essa preocupação no momento de fazer? Eu creio que alguns médicos devam ter essa preocupação, mas eu acho que quanto mais a gente levar essa informação à população, melhor a mulher vai saber que se ela quer ter um bebê, se ela pretende amamentar, ela vai buscar um profissional que faça uma técnica que seja melhor para ela no futuro poder amamentar o bebê. Sim. Né? Então, evitar que seja colocado esse silicone pela areola, evitar que ele seja, de preferência, que seja depois do músculo, né? Dependendo do que o médico avaliar, da possibilidade, né? E também que ela busque informações de como é a sua mama, e isso ela pode ver com a ginecologista dela e também com uma consultora, e saber se ela vai conseguir, né? A gente nunca fala para a mãe, eu nunca falo para uma mãe, você não vai conseguir amamentar porque nada garante nada. Sim. Eu não posso falar para a mãe, você tinha uma mama hipoplásica, né? Com desenvolvimento menor do que era esperado. Não digo em termos de tamanho, não. Tem algumas alterações que podem acontecer por dentro, lá no desenvolvimento da mama. E a gente tem como ver, mais ou menos, no exame físico, né? A gente estuda para isso, mas eu não posso assegurar se essa mãe não vai produzir o leite suficiente. Eu só posso prepará-la, por isso que é importante o pré-natal de amamentação, porque eu posso preparar a mãe, preparar a família para as tretas que podem acontecer na amamentação. É muito importante ela saber como o bebê dela vai reagir no primeiro dia, o que ela pode esperar dessa amamentação, que ela já vai mais tranquila, né? Porque a verdade liberta, né? Exatamente. Muitas das vezes ela optou por isso sem ter essa informação, né? De que poderia vir a prejudicar o aleitamento materno. É uma coisa importante. Quanto mais longe está essa cirurgia, quanto mais tempo
Quanto a mais tempo foi feita essa cirurgia, melhor resultado é. Então, uma mãe que fez essa cirurgia há 10 anos e agora quer amamentar o bebê, provavelmente vai ter um resultado melhor do que uma que fez há 2 anos atrás. Sim. Tá? O corpo se adapta, né? É. Vamos puxar mais uma pergunta? Olá, pessoal. Meu nome é Paula Fernanda, eu sou coordenadora da área de gestão de saúde da TWH Group e vim aqui fazer uma pergunta para as meninas sobre a amamentação, né? Esse tema tão importante que é o tema do podcast desse mês. Eu gostaria de entender um pouco melhor como funciona o pré-natal de amamentação. É muito comum a gente escutar, né, no período gestacional sobre pré-natal, né, das gestantes, mas queria que elas explicassem um pouquinho pra gente como funciona e o que é o pré-natal de amamentação. Obrigada. E a gente começou a falar sobre o pré-natal, vamos dar sequência nele agora. Hoje eu faço esse trabalho, né, através de uma parceria com as clínicas da família. Sim. De levar essa orientação pré-natal da amamentação, né? O intuito é preparar essa mulher para que ela chegue na maternidade ali, naquele momento do parto, já tendo aquela consciência, já tendo a informação de que realmente o que ela precisa fazer para ter sucesso no aleitamento materno. E aí eu faço grupos, né? Faço essas ações de promoção à saúde com essas mulheres, são gestantes. E, assim, eu acho bem interessante, porque quando eu trabalhava na estratégia de saúde da família, a gente não tinha essa visão dessa preocupação de estar ali orientando essa questão da amamentação, né, diretamente para aquelas mulheres antes mesmo delas, de fato, parir. E aí, ao chegar na maternidade, eu comecei a ver essa necessidade, né, dessas mulheres chegarem mais preparadas. E aí foi quando eu iniciei esse projeto aí de promoção da saúde com essas mulheres, né, que fazem o pré-natal lá na clínica da família, e a gente faz aí essas ações aí voltadas para o pré-natal da amamentação. E aí um pouquinho dessas informações a gente leva para elas. A gente faz a demonstração, estou aqui com o Johnny aqui, ele me ajuda. Johnny. O Johnny. Ele me ajuda aí na questão eu apelidei ele assim, nessa questão da gente poder estar fazendo a pega correta, né? Como é que a gente vai ali ajudar, apoiar e incentivar ali essas mães, essas mulheres. O pré-natal da amamentação eu acho essencial, porque a mulher quando está grávida, a gente só pensa o quê? A gente só pensa no enxoval do bebê, o bercinho do bebê, no parto, o tipo de parto, como vai ser, né? Com a maternidade, onde a gente vai ter o bebê e essas outras coisas, e a gente esquece da amamentação. A gente só pensa na amamentação quando o bebê está ali, botar para mamar, e todo mundo acha que é instintivo, que é mágico, que vai acontecer de repente. Só que podem acontecer várias tretas, vários problemas podem acontecer. Por isso é importante ter um acompanhamento anterior, individualizado, em que você vai ver a sua saúde, vai ser avaliada a saúde da mulher, vai saber se ela é hipertensa, se ela tem diabetes gestacional, se ela é diabética, se o parto vai ser cesáreo, se o parto vai ser normal. E todas as tretas, até o bebê também, como é que esse bebê está desenvolvendo, se esse bebê está pequeno para a idade gestacional, se esse bebê tem risco de ser prematuro. Se essa mãe é diabética, eu vou orientar ela a fazer uma coleta desse leite antes do bebê nascer, para poder ser oferecido nas primeiras horas e diminuir a possibilidade de fazer uma hipoglicemia no bebê, eu não precisar usar a fórmula. Então, o pré-natal prepara a família. Hoje em dia, eu foco mais nos problemas que podem acontecer. Sim. Porque essa orientação básica de posição, de pega, é importante, mas é importante ela saber o que pode acontecer com ela. O que pode acontecer com o bebê. Se esse bebê corre risco de fazer hipoglicemia, que atitudes eu tenho que tomar antes, como eu posso prevenir esses problemas e como eu posso resolver ali na hora. Então, no SUS eu não faço isso, eu faço atendimento pós-natal, mas no particular, eu faço atendimento pré-natal e pós-natal. Bebê antes de nascer e depois esse bebê, depois que nasceu, o que está acontecendo, o que a gente precisa fazer para manter a amamentação.
Bem legal. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui uma pergunta aqui também. Pra gente já começar a se encaminhar pro final do nosso podcast, o que vocês falariam para mães com filhos prematuros? Vamos dar um pouquinho de ênfase nisso. Filhos prematuros, gêmeos, bebês com necessidades especiais. Existe alguma coisa que deva ser feita especificamente para esse grupo? A Bebê nível de já nasceu? amamentação. O bebê já nasceu. Prematuro? Prematuro, por exemplo. O que a mãe deve levar em consideração no momento de amamentar? Se ela tem o risco de ser bebê prematuro, ela fazer um pré-natal de amamentação. Não deu tempo, o bebê nasceu antes, né? Então, ela vai ter alta que ela seja estimulada a retirar esse leite, oferecer tanto o leite no peito, quanto pela relactação ou pelo copinho para o bebê ganhar peso, que a gente quer que esse bebê ganhe peso. O bebê prematuro, ele perde muito peso. Quer dizer, todo bebê perde peso, porque o bebê está no meio aquático. Aí o bebê nasce, aí ele desidrata. O ideal é que o bebê perca de 7 a 10% do peso total dele. Mais do que isso, já acende uma lanterna. Então, a gente não quer que o bebê prematuro, que é um bebê que vai ficar mais hipoativo, né? Porque, na verdade, era para ele estar lá dentro da barriga. Então, ele fica mais hipoativo do que um bebê a termo. Não é que ele é um bebê preguiçoso, nem ele tem problema. Ele é mais hipoativo. Então, eu vou estimular a ingesta desse bebê. Eu faço a extração de leite, ofereço no copinho, ofereço na relactação para estimular essa amamentação. Faço umas pausas menores, levo esse bebê mais vezes ao peito, até ele fazer esse ganho de peso. Normalmente, um bebê a termo, até os 15 dias de vida, ele já está com o peso do nascimento. O bebê prematuro pode ser um pouquinho depois. Um bebê com síndrome de Down vai ser um bebê mais hipotônico, tem que tomar muito cuidado com essa cervical. E também eu faria extração do leite, ofereceria na colher, no copinho. No copinho, deixa eu pegar minha filha aqui de novo. Tá? Sim. Como é que é o nome dela? Não tem nome Não ainda. tem, não. Não É tem. John tá aí, o John. Não tem nome. Johnny. Não tem nome. Eu já tentei dar uns nomes, mas não consegui ainda. É porque ela é novinha. Então, no bebê que tem síndrome de Down, de preferência, a posição cavaleiro é a melhor. E aí eu faria a mão de bailarina, onde a pessoa coloca a mão no peito. Esse microfone aqui, eu não estou acostumada com ele. Aí a gente coloca o bebê sentado, faço a mão de bailarina, onde eu apoio, faço a estimulação da pega, tudo certinho. E com esse meu dedo aqui, que é a mão de bailarina, né? A bailarina faz assim. Sim, né? sim. Aqui eu pego o peito e aqui eu apoio a mandíbula. Para ele não fazer... Cadê? Está ao contrário. Para ele não fazer a excursão da mandíbula, para essa mandíbula não abrir demais. Porque como ele tem uma hipotonia de base, essa mandíbula dele abre e fica. Então, ele não vai fazer uma expressão muito forte. Aí a sucção fica deficitária, né? Então, eu apoio aqui o queixinho do bebê, dando um apoio mesmo, quando ele desce, para ele voltar. Sim. Tá bom? Tá. E o que mais que você falou? Gêmeos. A mãe vai aprender a conhecer os sinais precoces de fome de cada bebê. E aí, vamos dizer, teve 2. Pode até amamentar simultaneamente. Pode né? amamentar simultaneamente. É complicado. Eu falo para amamentar um de cada vez. Se der para amamentar simultaneamente, pode ser essa posição, pode ser assim, pode vir. A orientação que eu dou primeiro às mães é: coloque um peito para cada bebê a cada dia. Então, pegou o G1, o primeiro que nasceu, né? Vamos dizer que veio ele para mamar. Aí veio o bebê, mamou, o outro está lá quietinho. Aí vem o outro, vem o peito direito. Um peito esquerdo, o outro peito direito. No dia seguinte, troca. Troca o peito. Troca o peito. Não precisa... aí aquela orientação de dar os 2 peitos já não existe, porque ela vai ter estimulação nos 2. Nos 2. Por que eu tenho que estimular os 2? Por que eu tenho que dar os 2 peitos a cada mamada com um bebê só? Porque eu vou estimular as 2 mamas. Não que eu dando um peito não está estimulando o outro, mas eu tenho que esvaziar essa mama também.
né? Entendi. Tem que esvaziar as duas. E quando eu tenho gemelares, um em cada peito, no dia seguinte troca. Sim. Tá, E no outro dia troca. Tá estimulando Pelo as menos duas mamas. tá esvaziando as Estimulando e duas esvaziando. mamas. Estimulando e esvaziando as duas mamas. Com o tempo, eles vão se autorregular, ela vai conseguir dar conta. Mas nos primeiros dias, o importante é um peito para cada. O que mais? Voltando no assunto aqui do prematuro, né? Eu tenho visto assim que os pediatras eles têm apostado nessa questão do bebê ter assim a acreditar que aquele bebê vai conseguir mamar, e tenho visto na enfermaria bebês pequenininhos, que a gente chama bebê pig, né? E eles conseguem mesmo, sabe, ter sucesso na amamentação. Eu acho assim é uma grande iniciativa também esse bebê, a gente acreditar que esse bebê consegue mamar e ele realmente ali, a gente ter aquele cuidado, aquele apoio e ele conseguir ter esse sucesso na amamentação. Tenho visto na enfermaria bastante bebês pequenininhos, até prematuros também. Tem um PIG, que é o pequeno para a idade gestacional. Às vezes ele não é prematuro, ele só é pequeno. E tem algumas questões. A mãe é hipertensa, a mãe fuma durante a gestação. São questões que levam, condições que levam o bebê a se desenvolver, ou outras patologias levam o bebê a se desenvolver menos dentro da barriga da mãe. Agora, normalmente, quando a mãe tem diabetes gestacional ou diabetes, o bebê nasce macro, né? Maior do que o tamanho. E tem o prematuro, né? Que é até 37 semanas e um dia. A partir de 37 semanas e um dia, o bebê já é a termo. Antes disso, ele é prematuro. Agora, ele pode ser muito prematuro em extremo e ir para UTI, ou ele pode ser um prematuro já limítrofe, né? E aí ele já consegue ficar, já tem um peso acima de 2 quilos e vai para a enfermaria. Mas essa questão de tirar o próprio leite e oferecer é muito importante. E o método canguru, como você falou, ele também faz essa função ali de ajudar esse prematuro, né, a conseguir mamar também. O método canguru, além de ajudar a criança a mamar, ele faz um ganho de peso muito grande para poder ter alta. Ele ajuda no vínculo, ele estimula essa mãe que o bebê ficou muito tempo na UTI. Então, se eu tenho um bebê prematuro que ficou na UTI, eu tenho que ser orientada a retirar o leite, como se o bebê estivesse mamando. É claro que a mãe não vai conseguir fazer tantas vezes, mas é importante ela tirar o leite pelo menos umas 3 vezes ao dia para o corpo dela continuar produzindo leite. Porque, às vezes, o bebê vai para a UTI, a mãe não é estimulada a tirar o leite, o bebê está pronto para mamar, essa produção dela já caiu muito. Sim. Pode ser estimulado, pode voltar? Pode, mas vai ser muito mais difícil para essa mãe. E o leite, existe também um tratamento que é feito com colostroterapia. A gente pega o leite da mãe com um cotonetezinho, o bebê ainda não está fazendo ingestão, mas se passa na mucosa bucal e ajuda no desenvolvimento do trato digestório do bebê. É lindo, né? Caramba! É incrível isso. E eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. Bom, então estamos chegando ao final, né? Chegamos ao final. Sim. Não, uma coisa muito importante. Importante, vamos colocar. Então, a mama é grande, a mama é pequena. Eu tenho mama pequena, não consigo amamentar. Isso aí, importante isso. A amamentação não depende do tamanho da mama. A amamentação depende da demanda do bebê extraindo esse leite do peito da mãe. Por quê? Porque a glândula, o nosso peito é feito de glândula e muita gordura. O tamanho das mamas varia de acordo com a gordura que a gente tem no peito. Sim. Então, não importa se o peito é pequeno, o peito é grande, isso aí não é importante para a quantidade de leite que a pessoa vai produzir. Outra coisa, passado o início, a descida do leite, aí fica um leite misto, depois o leite propriamente dito, né? Não é mais colostro, é um leite maduro. As mamas costumam não ficar tão túrgidas, tão cheias. Aí o pessoal fala, meu peito está vazio, olha só. Não é isso, é porque o nosso organismo se adequou à quantidade de leite que o bebê precisa. Então, se a mãe está amamentando, o bebê está fazendo xixi, o bebê está fazendo cocô, e a mama está um pouquinho mais mole, não tem problema. Não fique preocupada. Se ficar preocupada, procure uma consultora. Exatamente. Exatamente. E vocês fazem esse trabalho de consultoria, vocês fazem também, né? Aonde que as pessoas podem encontrar vocês? A Paula, por exemplo? Olha, eu atendo no consultório, na Tijuca, e faço online também. Qual o endereço lá?
o endereço Na Tijuca. fica na Conde de Bonfim, altura do número 40, mas tem que marcar. Sim. Assim, é uma marcação via o meu WhatsApp. Qual o número? Qual o seu número? 99994-7958. Isso aí. Então procurem, porque é importantíssimo. Isso é muito importante, fazer essa consultoria, o pré-natal, né? Isso é importantíssimo. Eu não conhecia, não sabia dessa informação do pré-natal e acho realmente que é muito importante fazer. Né? Isso deve reduzir muito. Desculpe. Eu tenho o pré-natal de amamentação também online. E quando é tanto online quanto presencial, é importante que vá a gestante e quem vai ficar com ela, seja a mãe, a sogra, o marido, né, o pai da criança também, se for, ou a outra mãe também. Se a outra mãe quiser amamentar também, nós temos protocolos de indução do aleitamento materno para essa mãe também. Legal. Linete? Eu faço orientações através lá do meu Instagram, linete.oliveira.14, e meu telefone é 97382-6679, tá? Os dois 21. Os É, dois, 21. DDD 21. Ju. Eu tenho Instagram. Você passou o site? É o site, não? É o Instagram. O Instagram é o quê? É elinete.oliveira.14. .14. Eu também tenho um Instagram que está Sim. meio caidinho, está melhorando agora. Aham. Underline Sim. Paula de Castro. Paula de Castro. Underline Paula de Castro. Isso. Tá. Então tá bom. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês aqui. Eu homem, achei interessantíssimo falar sobre amamentação. Né? E eu sou pai também, né? Bem próximo, né? Eu acompanhei todo o desenvolvimento da minha filha. A gente até falou, né? Numa conversa que nós tivemos, eu estava falando sobre ela. E quero agradecer muito a presença de vocês. Foi bastante engrandecedor isso, principalmente para o meio corporativo, né? Para as pessoas de empresas que precisam ter essa informação para quando retornam ao trabalho, né? Como amamentar, o que deve fazer no ambiente de trabalho, o que pode ser feito. Isso é muito importantíssimo. Né? Quero pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, né? Caminhos para a Longevidade Saudável, que marquem as pessoas, que compartilhem os nossos podcasts, né? E dê like aí, senta o dedo no like aí, vamos fazer esse canal crescer, desenvolver, porque temos muito assunto para falar, muita coisa interessante para falar. Muito obrigado e um bom dia a todos. Eu que agradeço. E eu também, desculpe, eu sei que você já encerrou, mas eu também tenho um grupo pelo WhatsApp, que a gente faz reuniões, a princípio, mensais, onde as pessoas podem se inscrever, fazendo contato comigo. Eu posso dar o telefone do grupo. Sim. E as pessoas pegam informações sem ter que pagar. Qual o número? Você tem o número aí? O meu celular mesmo. Ah, esse número mesmo. A pessoa faz contato comigo e eu coloco, adiciono ao grupo. 99994-7958. É só para gestantes, mães, familiares, não profissionais, tá? Fica aí o contato. Muito obrigado. Obrigada, Um bom dia. Obrigada a Bom dia a vocês. todos aí. Bom dia.